Essa incursão no mundo da psicanálise, ele já era um diretor respeitado, consagrado, prestigiado na Inglaterra, e um diretor que estava conquistando os Estados Unidos. Hitchcock, ao incorporar esses elementos psicanalíticos de natureza freudiana e de associar ao seu filme elementos do surrealismo do Breton, Salvador Dalí, Hitchcock contribuiu para popularizar a psicanálise no cinema. E é nesse período que a gente começa a ver um movimento em que alguns estudiosos equiparam os elementos de cinema aos elementos psicanalíticos. Aí vira um festival. As fobias, as pulsões, as neuroses, todos os instintos e o inconsciente começam a aparecer nos filmes de um modo tal que nos anos 50 virou moeda comum, virou um lugar comum a gente ver o cinema recorrer à psicanálise para interpretar problemas de personalidade e problemas do inconsciente. Eu me lembro que eu era adolescente e ouvi um filme chamado As Três Faces de Eva, um filme americano com a atriz Joanne Woodward, em que ela interpreta três personagens, ela é um personagem trifurcado. Ela não sabe, uma não se entende com a outra, as três brigam entre si, e fiquei impressionado porque não conhecia ainda Quando Fala o Coração e nem os filmes do cinema do gênero noir, que era um gênero que trabalhava muito com as neuroses do pós-guerra, que trabalhava muito com fobias, que trabalhava com os instintos. Esse período de 50 em diante é o que começa a oferecer à crítica, à interpretação de filmes, momentos significativos. Tem uma disciplina chamada filmologia, que alguns psiquiatras, psicanalistas franceses elaboraram com a finalidade de mostrar que os mecanismos da psicanálise tinham um equivalente aos mecanismos do cinema, sobretudo na questão do espectador, que é uma questão que ficou em segundo plano, já que os temas, os assuntos eram mais importantes do que como o espectador via os filmes, como ele reagia àquela representação de neuroses, de fobias, de distúrbios de personalidade. O espectador ficava em segundo plano porque o mais importante era o tema, o assunto e o modo como o cineasta tratava isso em imagens fílmicas. Mas eu lembro que, quando eu era um crítico iniciante, comprei um livro de um psicólogo de origem alemã chamado Hugo Mustenberg, um livro de 1916, em que esse psicólogo fazia um estudo sobre como o espectador se relacionava com as imagens dos filmes, não filmes com a temática psicanalítica, mas como ele reagia, como é que na sala ele se relacionava com o que estava sendo representado. Não tinha bagagem ainda, como muitos críticos, para entender o pioneirismo desse estudo chamado filme, photoplay, que era de 16. Era um trabalho de um psicólogo alemão
trabalhando em Harvard, que demonstrava de forma categórica como os filmes têm um peso enorme sobre os espectadores em termos psíquicos. E ele dizia que esses processos de filmes, como o fade out, que é uma imagem que vai desaparecendo e dando lugar a outra, ou como a montagem, que lida com espaço e lida com tempo, como o close tinham uma importância enorme na psique do espectador. Só anos depois é que alguns críticos franceses, inspirados na leitura do Lacan, passam a dar uma nova oportunidade ao espectador. Esses críticos estudaram atenciosamente a maneira como a máquina fílmica, como as obras cinematográficas, elas lidavam com o espectador. Um deles, Jean-Louis Baudry, e até Platão, para falar do famoso, famigerado mito da caverna de Platão, onde lá estão sentados numa caverna, na obscuridade, pessoas acorrentadas e assistindo ao desfile de sombras na tela. E elas não reagiam, elas ficavam passivas na caverna, vendo aquele desfile de imagens. É uma passagem do livro do Platão. Qual é? Palmireno. A passagem da caverna? É. Da República? A República. Essa passagem da República é citada e reprisada pelos críticos quando não tem imaginação para propor outras formulações. Eles, caverna platônica, na República, na passagem que tem essa descrição, etc. E esses críticos franceses trabalharam muito com isso a partir de Lacan, que atribuía um estatuto muito especial à perspectiva da câmara e à reação do espectador. Mas o que queria dizer para vocês é o seguinte, que a crítica de cinema, a partir dos anos 60 e 70, ela foi inundada por várias modalidades de interpretação de filmes à luz da psicanálise. Uma dificuldade consistia em que, no mundo da psicanálise, havia brigas, correntes, tendências, e o crítico tinha que optar, escolher por uma delas, para fazer uma aplicação mais ou menos mecânica aos filmes que eles viam. Mais ou menos acontecia quando as pessoas procuravam um analista e alguém perguntava: e aí, é lacaniano ou freudiano? Todo mundo tinha que... lacaniano, freudiano. Os críticos hesitavam diante das várias tendências dos métodos propostos para analisar os filmes enquanto representações da mente. Durante muito tempo, nós, os críticos do cinema, macaqueávamos com desenvoltura, uma cara de pau fantástica, toda um conceitual que a gente não dominava. A gente tinha lido pouco Freud, a gente tinha lido quase nada
ou lia um pouco de Lacan, porque ele era mais hermético, mais difícil. A gente conhecia o lado extremamente ligeiro da Melanie Klein. A gente começou a curtir, sem ter lido os fundadores, a gente começou a se entusiasmar com a antipsiquiatria. E passou, nos anos 60, no Brasil, um filme de um diretor muito politicamente engajado, em atividade até hoje, chamado Ken Loach. O Ken Loach, ele recorreu a um psicanalista ou um antipsiquiatra chamado Lange, Ronald Lange. E o filme dele, Uma Vida Difícil, coisa parecida, era um filme que mostrava como os sanatórios, os hospícios, as casas de tratamento, em vez de ajudar no processo de cura, contribuíam para agravar a situação do paciente e que era melhor devolvê-lo à rua, à vida, à família. A gente não dominava ainda o conceitual básico, essencial da psicanálise freudiana, e já estava indo para a antipsicanálise. E aí virou uma confusão fenomenal, porque todo mundo começou a se cansar de toda a terminologia usada pela crítica de cinema para dissecar filmes. Se era um western em que tinha um capitão extremamente violento, agressivo, ele era um psicopata com pulsões, instinto de morte e pulsões homicidas. Se era um personagem, geralmente era o poder diagnosticado assim. Os filmes noir foram os que mais se ofereceram como matéria-prima para esse trabalho de interpretação psicanalítica. Porque no filme noir é um revólver, uma mulher e um impulso para cometer o crime a fim de ficar rico ou satisfazer um desejo.